Olá, então agora começamos a segunda parte da nossa aula sobre Descartes, dando continuidade à aula anterior. Bom, agora a gente vai falar sobre outra obra de Descartes muito importante também, chamada Meditações Metafísicas. O objetivo dessa obra, diferente do discurso do método que a gente falou na outra parte do vídeo, é pesquisar sobre os limites do funcionamento do nosso entendimento e descobrir se é possível criar certezas. Vamos lembrar que Descartes estava vivendo num momento, vamos lembrar da modernidade. Modernidade, época de incertezas, época em que as certezas ruíram, a religião, o mundo, descoberta da América, o ceticismo, a descoberta de textos céticos antigos, o renascimento cultural, voltar a pensar segundo as tradições da Grécia e de Roma. Bom, ele escreve o livro chamado Meditações Metafísicas para pensar sobre os limites do entendimento humano, e ele está lidando com a questão das certezas. É possível ter certezas? Nós temos o entendimento humano dá conta de obter certezas? Que caminho é esse para ter certezas? Para que a gente não caia de novo num mundo de incertezas? Porque o que eu penso agora pode ser destruído amanhã. Então Descartes quer um caminho correto, ele quer colocar a racionalidade num trilho para que a gente evite o erro. Então ele vai tratar de assuntos muito complicados no livro Meditações Metafísicas, temas muito importantes para a filosofia. Ele vai pensar na existência de Deus. É possível ou não ter certeza ou produzir conhecimento sobre a existência de Deus? A distinção entre corpo e alma, a existência do mundo. Ele coloca em dúvida, né? O mundo existe? É possível ter certeza sobre a existência do mundo? E a existência de mim mesmo, como eu posso saber se eu existo? Como eu posso ter certeza e segurança da minha própria existência? Reparem que vocês podem estar se questionando que isso é tão óbvio. Olha aqui, eu estou vendo o mundo, olha aqui, eu estou me vendo. Isso é um problema para a filosofia? Só que reparem, ele vai colocar isso em dúvida porque ele está fundando aqui um método, o método da dúvida hiperbólica. O que é hiperbólico, né? Da dúvida sobre tudo. Então a primeira coisa que Descartes vai fazer é, primeiro, é preciso duvidar sobre todas as coisas. É preciso criar dúvida sobre todas as coisas. Por quê? Descartes vai dizer, se eu jogo dúvida em todos os lugares, eu consigo responder a essa dúvida, então isso é forte. Vocês estão entendendo o raciocínio dele? Eu preciso duvidar e defender. Criar argumentos fortes para matar essa dúvida. Porque só assim eu estou diante de uma coisa firme. É como se eu tivesse pensando, criado, sabe a casa dos três porquinhos? Né? Se você cria uma casa de palha, você vai derrubar essa casa com muita facilidade. Então Descartes está dizendo, vamos jogar a dúvida, vamos duvidar sobre as coisas e ver como é que elas se sustentam. Será que essas coisas se sustentam? Porque se eu consigo provar, argumentar de maneira racional e firme sobre alguma coisa, então significa que essa coisa é mais forte. Então o argumento da dúvida vai funcionar como uma espécie de dinamite para testar as coisas. Eu vou duvidar sobre as coisas e tentar construir argumentos racionais, verdadeiros, para saber se essas coisas se sustentam. Então vamos lá, essa é a chamada dúvida hiperbólica. Ele vai dizer que é para tentar sempre começar tudo do princípio, tudo do início, tudo que a gente pensa que já sabe, Descartes vai dizer não, vamos duvidar sobre isso também. Essa é a dúvida hiperbólica. Se você acha que tem alguma certeza, vamos pensar sobre essas certezas, vamos lançar dúvida. Reparem, isso é um método da dúvida, chamado de dúvida hiperbólica. Se eu quero saber se alguma coisa tem força, eu vou duvidar, eu vou questionar sobre os fundamentos dessa coisa para saber se ela se sustenta. Então ele vai dizer, o menor motivo de dúvida que eu encontrar em alguma coisa, em algum argumento, em algum fundamento, vai me fazer rejeitar. Então, se eu não tiver certeza, quando eu jogo a dúvida, se aquilo não se sustentar, se eu não puder criar uma certeza, então eu vou abandonar, eu vou rejeitar, porque Descartes quer lidar com certezas, ideias claras e distintas. Vocês compreendem esse método da dúvida hiperbólica? Então, a primeira questão que ele vai falar
Porque vocês devem ter pensado quando eu falei, poxa, mas ele quer provar que eu existo, que o mundo existe. Olha aqui, eu tô vendo o mundo, olha aqui, eu tô me encostando, olha aqui, eu tô me beliscando, eu existo. Descartes vai dizer o seguinte: não adianta querer provar que alguma coisa existe, ou que alguma coisa é real, ou que ela é verdade, usando do argumento dos sentidos. Porque ele vai dizer, os sentidos enganam. Nosso olho nos engana, o olfato, nosso tato, nossa audição. Pense em ilusão de ótica, né? Ele vai dizer, os sentidos não servem para fornecer nenhuma garantia de verdade, porque os sentidos nos enganam. Então ele vai dizer, não posso produzir conhecimento confiando nos sentidos, porque os sentidos são enganosos. Então isso está lá no nosso slide, vocês podem acompanhar. No nosso slide isso tem o nome de erro dos sentidos. E aí eu estou falando isso rapidamente, mas isso está no nosso slide, mas eu acredito que vocês tenham entendido perfeitamente por que Descartes recusa os sentidos como fonte de conhecimento confiável. Né? Os sentidos nos enganam o tempo todo. Vocês podem pensar em diversos exemplos. O olho humano, por exemplo, ele não enxerga a determinadas distâncias, ou existem ilusões de ótica. Eu posso ouvir um barulho e entender que uma coisa é outra coisa. Então ele vai dizer, os sentidos não servem para produzir conhecimento confiável. Então ele vai passar para outro, a gente vai passar aqui para o nosso próximo slide, chamado o argumento do sonho. O argumento do sonho, ele é um argumento muito, muito famoso. Fica a questão aqui pra gente, né, que Descartes deixa. Bom, eu vou ler um pedacinho para vocês muito rápido. Lembro-me de ter tido muitas vezes, de ter sido enganado quando dormia, por ilusões. Detendo-me neste pensamento, vejo tão manifestadamente que não há quaisquer indícios, nem marcas certas por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono. Ele está dizendo o seguinte, o argumento do sonho é o seguinte, desculpa, gente. O argumento do sonho, gravando um vídeo, às vezes a gente não se ouve, e eu fico falando e troco algumas palavras. Vamos lá, voltando. Não tem como diferenciar nitidamente vigília, ou seja, estar acordado, do sonho. Ele vai dizer, como é que vocês sabem agora, por exemplo, que vocês não estão dormindo? Como é que você sabe que agora você não está, por exemplo, embriagado? Como é que vocês sabem agora, como é que eu sei agora que eu não estou sonhando? Como é que eu sei a diferença entre realidade e ilusão? Descartes deixa essa dúvida pra gente trabalhar daqui a pouco, mas segurem essa dúvida chamada argumento do sonho. Como saber se não estou dormindo? Como saber se o que estou vivendo agora é real, pertence à realidade? Ou quem sabe daqui a 20 minutinhos eu vou acordar e vou falar, caramba, eu preciso gravar a aula. Aquilo era só um sonho, né? Aquilo que todo mundo acho que já se questionou, né? Seria eu um louco, uma louca, que estou nesse momento fechada numa sala psiquiátrica achando que sou uma pessoa sã, dando aula de filosofia? Então, bom, mas tem uma grande questão que ele vai dizer o seguinte: mesmo dormindo ou acordado, algumas coisas não vão mudar. Não vai importar se eu tô dormindo ou se eu tô acordado, algumas coisas não mudam. Ele vai dizer uma frase ótima, quer eu esteja acordado, quer eu esteja dormindo, 2 mais 3 sempre serão 5. Entendem? Então a racionalidade não vai depender disso. Algumas certezas, elas são certezas sempre. E é com essas certezas, com essas certezas que ele está se preocupando, que nós vamos nos preocupar. Agora vamos passar para o próximo argumento, o argumento famosíssimo do gênio maligno. O argumento do gênio maligno é o seguinte, esse é um dos que eu mais gosto, por exemplo. O argumento do gênio maligno, eu acho que vou ter que passar por uma parte 3 para falar sobre o argumento do gênio maligno, porque eu tô com medo do YouTube não me deixar falar sobre isso ainda hoje. Vou passar aqui para um link número 3, tá bom? Parte 3 desse vídeo. Beijos!